E nós vamos fazer contato com o doutor em saúde pública, professor e chefe do Departamento de Política de Medicamentos da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Jorge Bermudes. Bom dia, Bermudes. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo, né? Dentro do que é possível no contexto atual, mas Bermudes... Essa crise de pandemia, né, que nós superamos praticamente 4.000, quase 4.000 mortes diárias, o pior momento que o Brasil está passando, mas temos que Então, resistir. e o pior que não é só a crise, né? Nós tivemos aí a notícia, inclusive recente, do corte, né, na farmácia popular, que é um assunto que eu queria que você abordasse daqui a pouco, mas primeiramente partindo justamente dessa questão da crise sanitária. O Brasil inicia abril com uma média móvel de mortes pela Covid-19 acima de 3.000 óbitos por dia, acumulando já mais de 325 mil mortes. Como que você avalia esse quadro hoje em relação principalmente a dois pontos, a adoção de medidas restritivas por estados e municípios, já que a gente sabe que o governo federal não tem isso como prioridade, e também o andamento da campanha de vacinação, Bermudes? Bom, inicialmente eu teria que dizer que, primeiro, o negacionismo do governo federal durante tanto tempo arrastou essa crise ao ponto que nós estamos agora. E a não coordenação, não articulação com governos de estados e municípios também contribuiu com isso, porque nós começamos a vacinação atrasada. É claro que nós temos acordo de cooperação da Fiocruz, do Instituto Butantan, provavelmente a Gamaleia com a União Química possa vir também a fornecer vacina, mas começamos tarde a vacinação. E estamos indo a um ritmo lento por causa da disponibilidade de vacina. Esperamos que realmente isso se acelere e esperamos que efetivamente o governo federal faça os contatos que diz que está tendo para conseguir mais vacinas de outros produtores também. Agora, existe essa questão, né? Expectativa e esperança na vacina, mas também é importante ressaltar que a vacinação em massa ela só vai ter efeito quando atingir uma porcentagem grande da população. Enquanto isso, as medidas restritivas continuam sendo necessárias, Bermudes? E as medidas restritivas vão continuar a ser necessárias, porque não adianta você pensar que vacinou e pode sair para a rua sem máscara. Quer dizer, eu acho que é importante o distanciamento físico, o uso de máscara, evitar aglomeração, sair o mínimo possível. Eu acho que isso tudo faz parte da necessidade de contenção da doença, porque não é apenas a vacina. É claro que nós temos a vacina como um grande passo, esperamos conseguir vacinar, porque se não vacinarmos mais de 70%, 80% da população, nós não vamos segurar essa doença, não. E está grave. E o Brasil, principalmente, o Brasil que no passado foi líder e foi modelo e exemplo, acesso universal a antirretrovirais, na produção local, hoje está sendo um dos últimos países do mundo a tomar medidas efetivas realmente para controle da pandemia de Covid-19. Agora nós sabemos que, principalmente com o sistema de saúde colapsado, temos aí o problema da Covid-19, mas as outras doenças também continuam, né, em meio à população. E nesse aspecto, o Farmácia Popular é um programa muito importante, né, porque ele garante ali o acesso a medicamentos para diversas doenças e ele teve aí o orçamento reduzido do ano passado para esse, né, era de 2,7 bilhões em 2020, agora é 2,5 bilhões, Bermudes. Lembrando aqui que, na verdade, no ano anterior à pandemia, eram atendidas 20 milhões e 100 mil pessoas, aliás, em 2020, que era uma redução já de 1 milhão e 200 mil em relação a 2019, a menor cobertura desde 2014. Quais são os impactos para a população desse encolhimento do Farmácia Popular? Olha, é dramático, Glauco. Primeiro, eu não vejo isso como um fato isolado. Eu acho que isso faz parte de uma série de medidas de cortes em benefícios sociais que vêm sendo feitos pelo atual governo. Em 2016, eu criticava muito a EC 95, né, o teto de gasto público durante 20 anos, e que vem reduzindo realmente progressivamente recursos para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia. Por outro lado, nós tivemos a LOA, a Lei Orçamentária Anual aprovada, com corte de 35 bilhões na saúde, e cortes assim, substanciais em educação, ciência e tecnologia, em outras medidas que seriam necessárias até para tentar ajudar a superar esse momento da pandemia.
E nós também, em 2017, já havíamos criticado a extinção do programa Farmácia Popular Rede Própria, né, que tinha quase 40 unidades funcionando no Brasil inteiro e que realmente foi um programa que atendeu principalmente Norte e Nordeste com um elenco maior do que o Farmácia Popular comercial, aqui tem Farmácia Popular hoje. Então, isso também já fez, quando se alega, o então ministro Ricardo Barros disse que estava gastando muito na área administrativa em lugar de medicamentos, que isso seria repassado a prefeituras. Mas nós temos que lembrar que o programa Farmácia Popular Rede Própria era também um modelo de dispensação, de estocagem de medicamentos, um modelo para mostrar como é que deve ser tratado o medicamento no campo da saúde. E hoje o corte anunciado, ou a provável extinção do Aqui Tem Farmácia Popular, vai também trazer para a população uma série de falta de medicamentos, que são medicamentos fundamentais para comorbidades da Covid-19. Então, nós sabemos que o Aqui Tem Farmácia Popular distribui gratuitamente medicamentos para asma, diabetes e hipertensão arterial, que são 3 problemas graves se nós relacionarmos isso com a pandemia. E, além disso, tem medicamentos com reduções substanciais para anticoncepção, osteoporose, rinite, glaucoma, doença de Parkinson, etc. Então, realmente, é um corte, é mais uma agressão à população que já vem sofrendo com desemprego, com subemprego. Dados da CEPAL nos mostraram que no ano 2020, 22 milhões de pessoas na América Latina baixaram para abaixo da linha da pobreza. Então, nós temos desemprego, subemprego, emprego informal. Nós vemos as pessoas tentando recuperar, pelo menos para ter condições de se alimentar ou alimentar sua família, além das restrições que nós temos que ter, confinamento, evitar aglomeração, mas as pessoas também saem atrás de comida. Então, eu acho que é um problema gravíssimo, e retirando essa gratuidade nas farmácias comerciais, para essas 3 doenças, asma, diabetes e hipertensão arterial, pode fazer com que as pessoas, ao não tomar medicamento, claro que tem a rede pública que também tem esses medicamentos, mas quando a pessoa não tem acesso, pode chegar a procurar internação. E os hospitais estão saturados com Covid-19. A rede hospitalar no Brasil inteiro está colapsando. Isso pode levar a aumento de necessidade de internações e provavelmente é um colapso muito maior da rede hospitalar no Brasil. Então é um problema gravíssimo. Eu acho que é um crime o que está sendo feito de cortar o Aqui Tem Farmácia Popular. É mais um benefício social que é cortado dentro das restrições de um governo ultraliberal que vem cada vez mais trazendo mais pobreza ao Brasil. Você diz, Bermudes, não é só algo localizado no Farmácia Popular, é muito mais extenso. Ontem mesmo, reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrava que o governo deixou 58 mil pessoas sem medicamento para doenças autoimunes, né? Esses medicamentos já estão em falta desde o segundo semestre de 2020. E isso afeta, obviamente, a vida das pessoas, o tratamento de pessoas que têm essas doenças e também outras doenças que já começam a faltar o medicamento. É algo assim que é necessário ter atenção, porque essas pessoas estão correndo risco, né, Bermudes? O desabastecimento de medicamentos tem sido observado em várias áreas, né? Aqui no Brasil, em especial, vários medicamentos estão em falta. E, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que, com a rede hospitalar saturada, houve também redução em muitos procedimentos. Por exemplo, cirurgias eletivas, centenas de cirurgias eletivas deixaram de ser realizadas por causa da saturação da rede hospitalar e dos riscos também de uma internação hospitalar no momento em que a Covid realmente graça ao Brasil com números impressionantes. O atendimento, as filas de atendimento dos hospitais são agravadas pela fila de pessoas que esperam a internação para a Covid, principalmente para UTI, leitos de UTI que estão em falta, e hospitais também de campanha que foram desativados, e que foram montados e que foram desativados.
Mas mais grave ainda é quando nós vemos a falta de medicamentos para intubação de doentes, por exemplo, doentes graves com Covid. Então, nós temos, primeiro, uma dependência do exterior, nós importamos muitos insumos, isso dificulta a produção aqui no Brasil, porque nesse momento muitas fronteiras estão sendo prejudicadas e fechadas. Nós tivemos falta de produtos vindo da Índia e da China, que são os principais produtores mundiais, e, portanto, nós tivemos falta de poder formular esses medicamentos aqui, tanto no setor público como no setor privado. Então, eu acho que é um colapso gigantesco que o Brasil está enfrentando. Nós vimos na imprensa hoje que Bolívia e Argentina, Uruguai estão fechando as fronteiras com o Brasil para evitar realmente essa transmissão exagerada que nós estamos tendo no Brasil. Então, o Brasil, que sempre primou por ser um pioneiro, um líder em políticas públicas, hoje é um dos piores países do mundo em termos de políticas públicas e em termos de representação internacional, nem se fala também. Inclusive nessa questão, na dependência dos insumos, né? Eu acompanhei sua participação numa live da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados do Senado, e você falava exatamente dessa questão que hoje, na verdade, alguns países estão retendo, inclusive insumos de vacinas, doses de vacina já contratadas para atender primeiro ao seu país e depois o resto. É necessário também discutir, né, esse modelo de distribuição de insumos, distribuição de vacinas do ponto de vista internacional, porque senão tem países que vão ficar à míngua, né, praticamente entregues ali à Covid-19. Nós colocávamos nessa live no Senado Federal que hoje o nacionalismo exacerbado, que nós estamos chamando de vários países centrais, principalmente Estados Unidos e Europa, estão segurando vacina, não deixam exportar para atender inicialmente sua população. Então, na verdade, os movimentos de solidariedade que foram colocados no início da pandemia, o presidente da China disse que as vacinas chinesas teriam que ser bens públicos globais. O presidente da Costa Rica foi na Organização Mundial da Saúde solicitar que houvesse uma série de movimentos de solidariedade e deu origem a várias iniciativas da Organização Mundial da Saúde. Mas, ao mesmo tempo, os países pobres não estão tendo acesso a vacina de Covid, que hoje está sendo produzida num ritmo grande, mas aquém do que seria necessário. As grandes empresas se comprometeram provavelmente com contingentes de vacina muito maiores do que eles são capazes de produzir. Isso faz com que alguns países, e se fala aí que nos 84 países mais pobres do mundo, talvez só possam ter acesso à vacina em 2022, 2023 ou até em 2024. Então, nós estamos fadando esses países a realmente terem um aumento na morbidade, um aumento dos casos de Covid e a falta de insumos básicos e a falta de vacinas por falta da solidariedade dos países mais ricos, mais abastecidos, que fizeram seus acordos bilaterais para compra de vacinas e muitos países compraram muito acima da sua necessidade. Então, isso evita que outros países tenham acesso. Não há solidariedade, há hoje uma disputa de mercado nas vacinas pelos países e pelos próprios produtores também. E chama atenção também a participação ou até não participação do Brasil nessa discussão, lembrando que o país já teve um papel histórico, por exemplo, no acesso global aos medicamentos contra o HIV/AIDS, né, em governos inclusive de orientações distintas, trabalho desenvolvido ali no governo Fernando Henrique Cardoso e também no governo Lula, continuando ali no governo Dilma. Quer dizer, hoje o Brasil acaba tendo uma posição omissa em relação a esse debate. O Brasil acaba tendo uma posição ou omissa ou então está sendo excluído das grandes discussões mundiais, né? No passado, e você falou corretamente, tanto o governo Fernando Henrique Cardoso, como os dois governos Lula, governo Dilma, o Brasil tinha um papel fundamental nas grandes arenas internacionais na discussão em relação a políticas públicas, políticas de medicamentos, principalmente o acesso universal a medicamentos. Hoje, essa semana circulou um editorial assinado por 25 chefes de Estado e o diretor da Organização Mundial da Saúde tentando levar para a Assembleia Mundial da Saúde, que vai ser em maio, a elaboração de um tratado que assegure
que haja solidariedade, cooperação internacional e que esses produtos sejam colocados disponíveis a todo mundo, a todos os países do mundo. E o Brasil não está participando, evidentemente está sendo excluído dessa discussão pela postura que o Brasil vem tendo nos grandes fóruns internacionais. Agora, com relação a outro ponto que você abordou, Bermudes, que é a questão da EC, da Emenda Constitucional 95, a chamada Lei do Teto. Nós temos hoje uma pandemia, uma crise sanitária, o sistema público de saúde e também o privado que estão aí sobrecarregados. Dentro desse contexto, é possível a saúde pública brasileira aguentar, suportar isso? Não só isso, mas também depois teremos aí as pessoas, já temos inclusive pessoas que adquiriram Covid e que têm sequelas, têm ali os impactos do pós-doença, temos também as cirurgias eletivas que não foram realizadas nesse período, toda uma demanda reprimida, sem derrubar a Emenda Constitucional 95, é possível para o SUS suportar toda essa pressão? Olha, nós temos que defender o SUS, que o SUS vem demonstrando ao longo dos anos a sua utilidade, e se não fosse o SUS, o Brasil estaria pior. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que socorrer o SUS com recursos na altura que ele precisa para cumprir o seu papel integralmente. A Emenda Constitucional 95, ao penalizar durante 20 anos, limitar o teto de gastos, e ao mesmo tempo nós estamos incorporando novos produtos no SUS, vai acabar inviabilizando o SUS. Nós temos produtos novos que têm que ser incorporados no Sistema Único de Saúde e ao mesmo tempo são produtos caros, são produtos que oneram ainda mais o Sistema Único de Saúde. Então nós temos que ter uma flexibilidade e nós temos que ter mais recursos para o SUS. Para nós, defender o SUS é defender a vida. Eu acho que isso faz parte de uma contrapartida que nós temos, numa contraofensiva que nós temos que ter em relação ao governo ultraliberal que nós estamos tendo, a política ultraliberal que nós estamos tendo e que não socorre o setor público. Ciência e tecnologia, nós poderíamos ter vacinas desenvolvidas, tem vários projetos de vacina no Brasil sendo desenvolvidas. Agora, nós não temos recursos, o Ministério da Ciência e Tecnologia está à míngua de recursos, tem sido cortado como nunca foi anteriormente. Então, não está se priorizando o complexo econômico e industrial da saúde, a produção pública, a produção privada e a autonomia ou a soberania sanitária que nós achamos que o Brasil teria que ter. Ou seja, na verdade a gente vê alguns segmentos da sociedade dizendo que estão preocupados com a saúde, né? Notadamente alguns empresários que querem garantir a compra de vacinas. Então o melhor seria para esses segmentos justamente defenderem aí a flexibilização, a derrubada da lei do teto para que o SUS possa ser fortalecido e assim a saúde pública ser garantida a todos, né, Bermudes? Exatamente. E quando a gente vê o nosso passado, Glauco, o que nós temos? O Programa Nacional de Imunizações é um programa solidamente construído e que ajudou e que fez com que o Brasil erradicasse a varíola, a poliomielite, o sarampo, a rubéola congênita, campanhas de vacinação, multivacinação, a estratégia de vacinação. É uma coisa que o Brasil sempre primou por mostrar ao mundo o que pode ser feito. Então, nós não temos a vacina sendo comprada, sendo adquirida na quantidade que seria necessária para o Brasil realmente controlar essa doença. Bermudes, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Parece que... Alô, Bermudes, você me escuta? Estou escutando, sim. Assim, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e a gente volta a conversar a respeito dessa questão tão importante que é o aporte de recursos para a saúde pública brasileira. Muito obrigado. Eu cumprimento o Jornal Brasil Atual pela propriedade de abordar esse tema tão importante para nós. Nós que agradecemos. Conversamos aqui com o médico, doutor em saúde pública, professor e chefe do Departamento de Política de Medicamentos da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Jorge Bermudes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.